Tainara, a gente teve uma mudança muito grande em relação, igual o doutor Márcio falou, né, em relação das avaliações. Para se registrar, precisa primeiro pagar o ITCMD, homologar, ter a guia homologada, né? Agora a gente não fala mais guia, né? Antigamente, vamos fazer a guia, vou entrar no site da Secretaria de Fazenda, gerar a guia e para o auditor fiscal fazer a avaliação do bem e depois pagar ou não, ou impugnar, e depois para ser homologado essa guia e assim fazer o registro, né? Na realidade, Leandro, perdão, claro. Tá? Não é nem para fazer o registro, é para lavrar o ato. Ou seja, para iniciar o processo. Exatamente, antes do registro, propriamente dito. Ou seja, ele nasce primeiro agora na declaração, na né? declaração. Hoje Isso. não é mais uma guia. Isso. Qual é essa diferença, essa distinção com esse novo sistema aí? Então, a Cefaz, né, lançou o novo sistema de declaração do ITCMD em janeiro de 2023. Então, assim, hoje, né, a gente tem uma declaração. Antes a gente tinha uma guia por bem e por herdeiro. Então, tinha um inventário. Tinha 2 herdeiros, 10 bens, a gente teria 20 guias diferentes dentro de um processo. Hoje, cada inventário tem sua única declaração. Ou seja, a declaração é do bem. A declaração é do inventário. Ela vai ter todos os bens e todos os herdeiros, né? Todas as partes beneficiárias ali da situação. E quando ele declara lá, ele coloca o percentual que dá direito a cada um. Isso, né? Eu vou explicar melhor como funciona nessa declaração, né? Hoje, a parte interessada, ela vai entrar no site da Cefaz, vai ali na seção da Administração Tributária, Receita Estadual, ITCMD. Primeiro link é o link de declaração do ITCMD. Vai habilitar uma tela ali para fazer um login. O login é feito pelo Acesso Cidadão e você vai entrar no sistema de TCMD. Ou seja, se a pessoa já tem o cadastro no Acesso Cidadão, ele entrou ali e já vai direto. Vai direto, isso. E ali tem um ambiente único integrado de todas as ações relativas à apuração e recolhimento do ITCMD, né? A ideia era que o contribuinte possa fazer tudo num só lugar, porque antes ele emitia uma guia num lugar, emitia uma taxa em outro, ele tinha que gerar um processo EDOCS, aí a comunicação era em outro lugar, então hoje ele faz tudo no mesmo ambiente, né? Então ele emite o documento único de arrecadação, acompanha as declarações relativas ao CPF dele, mesmo que ele não tenha sido declarante, ele emite homologado, ele impugna, envia Fale Conosco, tudo no mesmo ambiente. Então, para cadastrar uma declaração, clica no ícone de cadastrar nova declaração, escolhe o fato gerador. A tela seguinte, ele vai ali cadastrar quem é o transmitente do bem, né, os dados pessoais. Em seguida, quem são os beneficiários, né, quem está recebendo aqueles bens. Tudo inserção de dados pessoais, a gente não necessita de anexo de documentos pessoais hoje, então a gente já facilitou um ponto ali, né, para ficar mais tranquila essa relação. Antigamente solicitava do adquirente e do transmitente, E do transmitente, né, toda a documentação pessoal, certidão de óbito. Hoje a gente não pede isso, né, a gente solicita que as informações estejam corretas, né, porque é a partir dali que ele vai... declaratório, né? Ele vai levar aquilo lá para o cartório de notas e depois para o registro, né, dos bens imóveis. Então, inserção de dados pessoais, declaração de todos os bens, né, do acervo hereditário. Se for doação, é uma declaração por bem. Mas se for causa-mortes, né, então todos os bens do acervo hereditário têm que estar numa mesma declaração. Ali ele vai fazer a partilha dos bens, né, como que foi acordada ali entre as partes, quanto cada um vai ficar, né. Alguns casos de um inventário já surge uma doação ali, né, pela diferença de partilha. E na doação também a mesma forma. Ele vai colocar ali quem são os doadores. Às vezes o bem tem mais de um dono e quem são os donatários. Às vezes ele está doando para mais de uma pessoa. Posteriormente, inserção de anexos, né? Alguns documentos comprobatórios em relação até minuta de inventário, documentos para facilitar a nossa avaliação dos bens, né? Características dos bens e documentação comprobatória ali das isenções que ele precise comprovar algum fato para obter o benefício, né? E é nesse próprio momento da partilha que ele solicita essa isenção para a gente. Posteriormente, isso ele pode entregar a declaração. Se tiver algum bem imóvel, vai ser emitida automaticamente uma taxa de avaliação que está dentro ali do próprio ambiente do sistema. Você já consegue emitir o documento único de arrecadação, ele faz o recolhimento da taxa, o sistema já identifica que está pago e já encaminha para o auditor fiscal fazer a avaliação. Isso, e já vai entrando na nossa fila de avaliação. Se não tiver bem imóvel, entra direto.
Posteriormente, é só ele aguardar no e-mail, né, o endereço eletrônico ali que ele cadastrou para todas as partes, ele vai receber uma notificação se o bem foi avaliado ou se a gente necessita de mais alguma informação, né, para proceder àquela avaliação. Finalizado isso, do emitido, recolhido, a homologação é emitida no próprio ambiente no também. No próprio ambiente, já disponibiliza a A declaração, a declaração já homologada, e aí já pode dar entrada no cartório, né? E ali, é claro, da entrada no cartório que ele vai ter que recolher, né, hoje, o 4% desse fato gerador, né, dessa base de cálculo aí que foi apurada pela Receita Estadual. Isso. E aí, então assim, ou seja, o sistema, o próprio contribuinte que faz tudo isso aí, ele precisa de advogado, precisa de Hoje, o cartório. Não, o próprio contribuinte pode fazer, mas o tabelionato também pode fazer. A gente tem uma série de inúmeros declarantes ali possíveis, né? Advogado, inventariante. Então o tabelionato ele tem como se fosse um espaçozinho dentro do sistema que ele entra e pode fazer as declarações dos clientes dele? Isso, é uma seleção de quem é o declarante, né? Essa é a informação que ele pega ali e geralmente, né, um tabelionato, se ele tem vários usuários ali cadastrados, ele consegue ver as declarações de todo mundo relativo ali que trabalha ali. Então, assim, porque tem pessoas que são leigas, né? Tem dificuldade realmente de você fazer esse trabalho. Por mais que seja simples, né, o preenchimento no sistema lá, vamos dizer sistema, né? Que é um sistema. É um sistema. E só que às vezes a pessoa tem dificuldade, né? Até de interpretação, às vezes. Então o cartório ele ajuda nesse trabalho também, né? Sim. Na realidade a gente estava até conversando isso, eu estava perguntando a Tainara qual era efetivamente a atuação dos cartórios no preenchimento dessas guias. Ela falou, Márcia, é quase a totalidade. É quase a totalidade. Assim, a maioria massiva, assim, a gente lida com os tabelionatos. São eles que são os principais declarantes ali, né? Eventualmente tem um contribuinte ou outro, um advogado ou outro, mas às vezes o próprio contribuinte vai lá, declara, mas ele passa, o cartório tá resolvendo. Achando que a responsabilidade é até do cartório, na verdade. Ele acaba resolvendo. Né? Aqui a gente temos esse custo, né, da doação, de 4% do valor da base de cálculo apurada. E qual é outro custo que existe para o contribuinte fazer esse registro dentro do cartório? Então, vamos lá. Hoje, quando há uma doação, toda doação por escritura pública, qualquer ato feito dentro de um cartório realizado é por escritura pública. E essa escritura pública ela é tabelada pelo Tribunal de Justiça através da tabela da Corregedoria Geral de Justiça. Então são valores já pré-estipulados que têm uma validade de 1 ano, porque a cada ano essa tabela ela é alterada pela VRTE. Tá? Então os custos, basicamente, 4% do imposto, como a Tainara colocou, a questão da taxa de fiscalização, que também é emitida pela taxa para avaliação, para avaliação do imóvel. Aí tem os custos da escritura, tá? Que dependendo do valor avaliado e homologado, ele cai numa faixa da tabela, tá? Para que a gente possa... proporcional ao valor do bem que está sendo transmitido. Proporcional, mas a gente tem uma faixa de limitação. Hoje, no estado do Espírito Santo, a tabela máxima chegaria a um imóvel acima de 200 mil. Então, hoje, levar em doação ou em inventário também um imóvel ou um patrimônio de 210 mil ou 10 milhões, o valor da escritura é o mesmo. O registro também é o mesmo? Então, o registro, no caso da doação, segue a mesma sistemática. Na questão do inventário, aí já é outra sistemática. Por quê? Porque no inventário a gente tem uma universalidade de bens. Então, quando eu lavro uma escritura, eu tenho que somar todos os bens, né? O patrimônio do DECUJ é a base de cálculo para que eu possa encaixar ele na faixa da tabela. Já o registro não. O registro ele atua por ato. Então, se o patrimônio for um imóvel, ok, um registro. Mas se o patrimônio do DECUJ for 2, 3, 4, 5 imóveis, cada imóvel um registro.